amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós vamos continuar falando sobre a passagem com relação ao desenvolvimento mediúnico, que é o que nós estávamos abordando na última vez, que se fala da maior mediunidade que existe, que é da integração no amor. Vocês poderiam pensar que eu estava meio doido quando comecei a palestra e dizer, vamos continuar falando sobre o desenvolvimento mediúnico. Porque se vocês atentaram no que eu falei na última palestra, a minha palestra foi toda para falar sobre o desenvolvimento mediúnico. Toda ela. Porque foi toda baseada no que se tem de mais alto em termos de mediunidade, que é o amor, que é a maior fonte e a maior capacidade de sintonia, que no grego nós falaríamos fé, seria uma tradução. Sintonia seria a melhor tradução para fé. E então Jesus recomenda esse amor. Agora é interessante que quando o sujeito é atrasado, a sua mediunidade o deixa em sintonia com uma rede de espíritos atrasados, um grupo de espíritos atrasados, ele pode dizer que ele entra na faixa de vibração dos atrasados. Assim, aquele que ama profundamente, como Jesus recomenda, ele entra na faixa também de sintonia dos que amam. Por isso que mediunidade não pode ser entendida só a nível individual, no sentido de que vem um espírito, individualmente se comunica com a gente. Sempre deve ser na sua, apesar de que existem as individualidades espirituais, e pode uma individualidade sobressair, o que sempre funciona é uma corrente espiritual. O professor Petrobaldi tem o seu livro chamado As Noures, né? Que é a técnica de recepção das correntes de pensamento. E ele coloca a palavra noure como técnica de recepção da corrente de pensamento positivo. Mas ele coloca o barôntico de bares pesado como técnica de recepção das correntes negativas. Então nunca existe essa mediunidade só individualmente. A gente funciona por faixa de sintonia. Então vem o capítulo da vez passada. Como é que era o que nós estamos estudando? Olhe bem. Jesus conta para eles, na ceia, que tanto queria comer com eles, chega a adiantar a data da ceia, faz a ceia na chamada Quinta-feira Santa, porque na sexta ele que seria o alimento, ele que seria o cordeiro pascal, ele que seria imolado no lugar do cordeiro. Então ele adianta a refeição e ele diz que ele faz isso com muito amor. O quanto ele queria se reunir, fazer aquela reunião com os amigos, para fazer uma espécie de síntese de tudo aquilo que eles observaram durante esses 3 anos de pregação que ele fez, e que ele queria então fazer essa síntese e ali conversarem sobre o amor, sobre as expectativas de vida, sobre o que iria passar com ele, etc. Então, como síntese de tudo que ele falou, que é a manifestação do amor, toda a sua trajetória com a manifestação do amor, logo a manifestação do Pai, que o Pai é o amor, toda a sua vida com a manifestação de Deus, porque foi a manifestação do amor. O problema é que a gente quer colocar Deus no sentido antropomórfico como pessoa. E Deus é esta lei de atração de amor. Toda a sua vida foi uma manifestação deste amor. E ele, como síntese de tudo isso, para explicar bem como é o amor, como que isso funciona, ele coloca então um avental. Ele diz, vocês me chamam de mestre Senhor, ele coloca um avental e lava o pé de todo mundo para dizer assim, olha, o maior deve ser o servidor do menor, deve ser o servidor de todos. Mas para explicar que esse servidor não é algo negativo,
Não é um servidor no sentido de se rebaixar, mas como uma coisa gratificante. Ele dá uma lição quando ele fala de amizade e de senhor e servo. Ele diz assim: eu não quero uma relação com vocês de senhor e servo. Quer dizer, se eu lavo o pé de vocês, eu vou ser servo, vocês vão ser senhor. Há uma relação distante. A nossa relação tem que ser de amigo, de amor. Eu lavo os pés mais do que essa coisa de servir, mas não é um servir no sentido de eu me colocar como servo, de servir como um amigo. Quando você serve como um amigo, nada é negativo, é algo muito gostoso, muito prazeroso que você faz. Te dá uma satisfação quando você pode fazer isso. Então eu contava aqui o caso da mãezinha, quando ela vai limpar o bebê, a fraldinha do bebê. Não é isso? Ela está limpando o bebê, ela não é serva do bebê. Ela é amiga do bebê, ela é a mãe, ela ama o bebê. Tá certo? Então é servir, mas é servir com este amor. Não é servir no sentido de se rebaixar. E quando o outro também que está servindo é amigo, então há uma interação enorme. Daí Cristo falar, então formaremos uma igreja. O que é a palavra igreja? Uma comunidade, que vem da raiz da palavra comum. Formaremos um espírito comum. Qual é o espírito comum que vai nos unir, seja onde a gente estiver? É esta amizade, esse amor. Eu dei então aqui um exemplo interessante, quando Francisco começa a fundar a sua ordem, Francisco de Assis, e que os seguidores de Francisco iam pelo mundo de 2 a 2, como Cristo havia recomendado. Francisco faz a mesma coisa. E aí quando eles voltavam para se reunir, ou se encontravam, era uma alegria, saltitavam, se abraçavam, beijavam, quer dizer, mostravam amor. Eles tinham vontade de viver em comunidade, em unidade, mas saíram para pregar, para ajudar, etc. Bom, esse é o primeiro ponto. É o primeiro exemplo que o Cristo dá, e vai o exemplo de lavar os pés, para mostrar que tem que haver esta amizade entre eles. Inclusive, esta amizade pode gerar sacrifício. Um sacrifício de, às vezes, você ter que dar a vida pelo outro. Mas não importa. É como a mãe faz isso pelo filho. É pelo amor. O amor é maior do que o ato, inclusive, se for o caso da morte. Agora, ele dá mais um exemplo. O que acontece é o seguinte: eu vou deixar vocês fisicamente. Vai haver a minha transubstancialização. Eu vou fazer a minha passagem. Eu vou viver numa outra dimensão, numa outra faixa, na faixa espírita. Serei, como ele diz, como diz a passagem, transubstancializado. Quer dizer, a minha substância não será mais densa, física. Viverei num corpo de outra dimensão espiritual. Sendo assim, eu estou avisando que essa passagem que eu vou ter vai ser uma passagem dolorosa. Vai ser uma passagem de cruz, de perseguição e tal. E que os apóstolos estavam ali muito tensos, afinal Jesus era amigo deles, ele estava demonstrando essa amizade. Então ele vai lhe dar uma lição: não pula do coração de vocês, não fiquem com o coração agitado, não percam a paz. Eu quero dar a minha paz para vocês, vocês não devem perder a paz. Saibam que tudo isso que vai acontecer, eu estou avisando com antecedência. Tudo que vai acontecer foi planejado por mim mesmo. Eu coloquei nas Escrituras, está lá nas Escrituras no passado, quer dizer, eu mesmo ditei, eu mesmo planejei, e agora vai acontecer segundo esta lei, é a vontade de Deus. O capítulo de hoje, eu já vou adiantar aqui um pouquinho, só para a gente aprofundar isso, chega ao ponto de dizer assim, mas para que o mundo conheça que amo a meu Pai e que faço como meu Pai me ordenou. Não mais vos falarei assim pessoalmente, porque vou fazer a minha passagem, mas falo isso com antecedência, para quando suceder, fique firme a fé de vocês. Para quando suceder, que vai acontecer, fique firme a fé. Estou falando com antecedência. E vou fazer isso porque faço isso para que o mundo saiba que é a vontade do meu Pai. Ele ainda dá um exemplo. As forças desse mundo, os príncipes desse mundo,
As forças negativas do mundo, tanto desencarnadas quanto encarnadas, ele ainda fala assim, não são elas que vão comandar este processo. Olha como é que ele diz assim, o príncipe desse mundo vai vir, se bem que não haja em mim que lhe pertença. Não há nada em mim que pertença ao mal. Eu não estou em sintonia com o mal. O que vai acontecer comigo na cruz, aparentemente sendo mal, parece que as forças do mal conspiraram. Não, já está anunciado, é a vontade de Deus. Faço para que seja feita a vontade de Deus, do que foi planejado. Então começa a lição. Não turbe o coração de vocês. Não fiquem nervosos, agitados. Não percam o equilíbrio emocional. Não percam o equilíbrio. Mantenha a firmeza. Lá dentro, saiba que é Deus que dirige tudo. E a minha vida é dirigida por Deus, como a de vocês é dirigida por Deus. Agora não adianta precipitação. Não adianta vocês quererem ir para o martírio, porque Pedro disse, então eu vou também morrer contigo. Não se precipite. Não faça aquilo que não está programado para você. Toda programação tem hora certa. Na hora que a gente tem que ir, a gente vai. Nós não temos que ficar buscando a morte, nem buscando ser corajoso nesse sentido de desafiar a morte. Não é isso. Cumpra o que você tem que cumprir. Se ela chegar, ótimo. E a sua vai chegar, está programada. Lá na frente você não vai ter mais autoridade sobre você. Lá na frente, quando você se fortalecer, você vai querer me seguir. E por causa de mim, você até vai para a cruz, como foi o caso que Pedro morre na cruz, mas já, bem mais velho, na frente, em que ele deixou toda uma mensagem de amor que ele saiu pregando pelo mundo. Se ele faz aquele ato de coragem que ele chama de macho, né, vai para a cruz, primeiro, não daria o exemplo que o bicho deu, perdoando, amando, ficando calmo, tranquilo na cruz, dando exemplo. Né? E segundo, ele não faria todo aquele trabalho de amor, de divulgação das igrejas, de divulgação do cristianismo, que ele foi fundamental. Um trabalho fantástico, tão grande quanto o do Cristo, se a gente pensar em termos de divulgação da mensagem para o mundo. Foi um anunciador da mensagem do Cristo para o mundo. Então, não adianta se precipitar, querer ir antes da sua hora. Olha, e vou dar uma outra informação de Jesus para vocês. Para que vocês possam manter a paz, olhem lá nas escrituras, já está tudo escrito, está tudo anunciado. Não são as forças negativas do mundo que me dominam, muito pelo contrário, eu não tenho ligação com elas. Não há nenhuma interação delas comigo. Para que vocês então fiquem calmos e tranquilos em todas as situações, quero deixar aqui um pacto com vocês. Tudo aquilo que vocês pediram para a realização do trabalho de vocês, é um trabalho. Qual é o trabalho? A mensagem de Jesus. E de pregar e levar ela pelo mundo. Para quê? Pregar a mensagem. Para transformar o mundo, para melhorar a humanidade. É um trabalho do bem, de caridade, para mudar a humanidade. Então, olha bem, vocês vão fazer esse trabalho que é imenso. Tão grande ou maior do que o que eu fiz. Mudar a humanidade. Então, anote. Tudo aquilo que vocês precisarem, que vocês pediram para a realização da tarefa de vocês. Tudo que foi importante. Tudo, não importa. A nível físico, a nível emocional, a nível espiritual. O que precisar para a realização do trabalho de vocês. Tudo que vocês pedirem ao Pai, eu preciso disso. O Pai vai conceder. Se for no meu nome, quer dizer, se for para realizar esse trabalho do bem, quer dizer, na minha vibração, esse trabalho crístico de mudar para o bem a humanidade, se for nesta roupagem, quer dizer, por este motivo, quer dizer, em meu nome, nesta situação, não para interesse exclusivista. Ah, se eu quero ganhar na loteria para vender. Não é nesse sentido. Até se precisar para realizar esse trabalho ganhar na loteria, a vida consegue, mas é em meu nome, quer dizer, nessa situação, para esse trabalho, se o motivo for esse, e o motivo for plausível, tudo o que precisar, seja em que instância for, física, emocional, psíquica, espiritual, tudo, o Pai vai conceder. Não fique tranquilo. Ao mesmo tempo, vocês vão precisar de entendimento para realizar as coisas da vida. Para não ser robô. O
pai vai fazer e você vai conceder e você não vai entender sobre o que está acontecendo na vida. Quer dizer, você não vai ser proativo, não vai ser participador, quer dizer, não vai entender o que está acontecendo na sua vida. Vai. O pai vai explicar tudo para vocês. Como que vai acontecer? Olha bem. Eu sou um com o pai, por amor. Eu e meu pai, nós somos um. O amor nos dá esta unidade. O pai mora em mim. A tal ponto de que tudo que eu falo eu ouvi do meu pai. Tudo que eu faço é o meu pai que faz por mim. Assim também, vocês vão começar a ter esta visão e esta participação no pai. Como vocês vão ter esta visão e essa participação no pai, o pai vai fazer morada em vocês. Agora, não só o pai vai fazer morada em vocês. Como eu comecei a palestra, a gente trabalha por correntes mediúnicas. Quem vibra no mal entra em contato com correntes negativas. Quem vibra no bem, no amor, entra em contato com correntes amorosas. Nunca a coisa é sozinha, é uma corrente de pensamento. Você, tendo esta predisposição de realizar o trabalho do bem, o pai vai fazer morada em vocês, por amor. Quem ama, recebe essa oportunidade. Mas não só o pai. Eu também farei morada. Mas não só ele fará morada. Todas as correntes do bem, ou Manuri, vai fazer morada em você. Por isso que o bem é imenso, poderosíssimo. Por isso que o bem sempre venceu. É ilusão achar que o mal vence. Porque é uma corrente imensa. É o bem todo. É o céu inteiro à sua disposição. É o Pai, é o Cristo. Faremos morada. Então não pense só que eu vou morrer, no sentido de que eu vou sumir e não vou dar comunicação. Não, eu vou, mas volto. Olha, eu vou, mas volto. Só que eu volto de uma outra forma. Volto espiritualmente. Aí ele fala na lição de hoje. Se vocês me amam, não fiquem chateados porque eu vou morrer, eu vou fazer essa transubstancialização. Porque se eu vou fazer isso e vou para o meu pai, e o pai é maior que eu, é uma vantagem. Não, chata se você morresse e fosse para uma zona de precipício, para um local negativo. Mas se eu vou crescer, é uma bênção. Então não fiquem preocupados, turvos, agitados por causa disso. Se me amo, compreende que eu vou para o melhor, para algo maior. Além do mais, há algo mais interessante. Se eu não for, eu não vou voltar. Não, o que isso tem a ver? Você já está aqui, não precisa ir. Essa é a situação comodista. Qual é a situação comodista? Vamos pensar aqui no nosso querido Chico Xavier. Aliás, está à disposição de vocês aí uma palestra que o Divaldo fez sobre o centenário da casa, está sendo vendida aqui na secretaria, e ele fala sobre a história do Dr. Bezerra e a fundação aqui da casa, o centenário da casa. E há um extra nesse filme, onde há um encontro com o Chico Xavier, em que a casa, o Regeneração fez, um encontro com o Chico Xavier, e que ele passa o tempo todo nesse encontro falando sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Então não perca a oportunidade de buscar esse DVD aí e ter acesso a esse conhecimento. Mas repare bem, quando o Chico estava aqui, a gente procurava o Chico. Então o Chico falava tudo, sobre o Dr. Bezerra. Agora, tem gente que ficou chiquete. O que é chiquete? Viciado em Chico. É uma coisa muito legal. É uma coisa muito legal. Como os apóstolos ficaram Jesusetes, viciados em Jesus. Porque é bom. Mas o que acontece? Tudo que você quer, pede. O meu filho, o Chico da comunicação. Tem gente que foi lá e recebeu 15 ou mais comunicações do filho. Não é uma, não. Vai, depois um mês volta, depois 3 meses volta, depois 1 ano volta, depois 2 anos volta, e assim passou 30 anos. Não é que não seja importante. Não é que seja importante. Mas quando você tem algo assim, de uma pessoa assim, você não faz o seu esforço. É como o professor. O professor está lá explicando, então o professor sabe tudo. Então você vai aprendendo tudo com o professor. Tem uma hora que o professor vai embora
e você fica sozinho, que é a hora da prova. É aí que você vai ter que mostrar que você conhece. Então, Jesus estava ali. Tudo que os apóstolos queriam, os apóstolos perguntavam. Todas as situações, problemas, o Cristo resolvia. Problema de saúde, chegava alguém com um problema, o Cristo resolvia. Agora era a vez deles começarem a agir. Mas o Cristo procede assim. Vocês não vão agir desbaratadamente, assim, sem lógica, sem... Não, muito pelo contrário. Eu vou para o meu Pai, mas eu volto. Vou fazer morada interiormente em vocês. O Pai também fará. E agora vocês farão esse trabalho conscientemente. O espírito de verdade, vocês não vão ter mais espírito de mentira, falso, errado, de dúvida. Não, vocês vão ter um espírito verdadeiro dentro de vocês. A nossa sintonia de amor, de amizade, permite esse maior elo que existe da mediunidade. Mais forte do que a relação de mãe e filho. É uma relação enorme de amizade espiritual. Um vínculo que chega a dizer ao ponto que mora dentro de si. Porque, diz Paulo, é no homem interior que isso funciona. É uma sintonia espiritual. Como se você fosse uma antena psíquica, uma antena projetada para a emissora. E a emissora está aqui. É como aqui está passando a Globo, aqui está passando a Tupi, aqui está passando a Rádio MEC. Então, se eu tiver um aparelho, o que é que eu faço? Eu ligo esse aparelho e, dependendo de onde me sintonizar, eu vou pegar a Globo, a Tupi ou a MEC. Não é assim? E o aparelho, ele não é mais importante que a emissora. A emissora é que toca a programação através do aparelho. Imagina quando a gente se transformar por amor, nos abrirmos por amor, ficarmos abrasados em amor. Francisco falava da ideia do incandescente. Quando você fica ferro incandescente, em que você não é mais nem ferro nem fogo, ficou incandescente, uma mistura, não há mais diferença. Assim, dizia ele, estou derretido em amor por Deus. Quando nós ficarmos assim, abrasados em amor, seremos como essa antena projetada para a emissora, e a emissora é que vai tocar a música através do nosso internet. E a gente então vai poder ter, diz ele, para os apóstolos, vocês vão poder ter então um conhecimento pleno de tudo que vocês precisam. Jesus chegou ao ponto de dizer, quando vocês estiverem diante da autoridade, em situações de conflito, em situação de presídio, diante de reis, diante de autoridades religiosas, diante de verdugos, seja lá de quem for, não precisam se preocupar, esse Espírito falará por intermédio de vocês. Vocês serão porta-vozes, podemos dizer assim, profetas desta corrente espiritual que fará morar em vocês, em nome do maior elo que existe para unificar essa corrente que se chama amor. E vai resolver todos os problemas da vida de vocês. Por isso que santo é criativo. Você não vê santo que é santo mesmo, não aqueles santos que são produzidos por instituições religiosas, né? Que ganha título de santo aí, às vezes é bandido. Mas eu estou falando, santo que é santo mesmo, um exemplo, Francisco de Assis, etc. E aí tantos apóstolos, Paulo, né? Lutero, que não tem título de santo, mas que agiu assim. Repare o que eu quero falar, é que a pessoa tem criatividade para tudo. Ela transpira bondade. Aí você fala assim, mas é que você só está dando exemplo no cristianismo. Você pode dar exemplo em todas as religiões. Aqui é porque a palestra, o tema é do Evangelho. O tema é do Evangelho. Mas você pode usar como tema tudo o que você quiser. A ideia aí é Cristo como manifestação desta unidade com o Pai que é amor. Então você encontra em Buda. Você encontra aquele daimon, que é o demônio, o espírito do bem, que influenciava, aí no sentido de espírito, daimon no sentido de espírito, que influenciava Sócrates. Você vê isso em Confúcio, na China, em Lao Tse, né? E assim você tem todos os exemplos. E assim todas as correntes. A mesma coisa quando um índio operava para o bem. Ontem eu estava lendo uma carta do Padre Manuel da Nóbrega, interessantíssimo, ou o nosso Emanuel, não, o Padre Manuel. A carta é de 1556. E nessa carta, ele foi fazer uma pregação lá entre determinados índios, e ele foi pregar sobre Tomé. Usou o apóstolo Tomé. E os índios falaram, esse Tomé já vive aqui. E os índios então começaram a falar, Tomé, inclusive quando nós fomos pegar ele,
O rio abriu e ele passou como o rio fosse terra seca, que para nós era um rio caudaloso. Quando nós fomos pegar, ele entrou pela floresta. Olha que coisa interessante. Então, todas as correntes têm isso. Quando você vê aquela bondade, a mocidade dependente do Padre Miguel, a escola de samba, ela fez uma vez uma homenagem à mãe menininha do Cantoar e colocou uma mão imensa na avenida, com ela a manifestação, a providência divina, que era aquela mão enorme, funcionando através dela. Então, você vê, em todas as correntes, o que funciona é esse poder divino que está por trás. Quando você se sintoniza por amor, seja lá, você está exercendo a maior mediunidade. Aí você fala, então eu não devo fazer o meu desenvolvimento mediúnico, receber mais os espíritos no centro. Não é isso. Você deve continuar fazendo. Só que o maior objetivo é se desenvolver no amor para que quando você estiver com essas entidades, serem ao ponto de você agir como um instrumento de amor para unificá-los no bem. Ou então, se elas já são superiores, elas se unificar com você. A ideia é sempre de unificar. É de transformar, de fazer o bem. A mediunidade para o bem, para o serviço do bem. E a maior forma que você tem de fazer o bem é através do amor. É isso que Jesus fala. Essa é a lição. E nós dizíamos, aqui na vez passada, que quando a gente se unificar pelo amor com essa corrente espiritual, quando a gente se unificar por amor com essa corrente espiritual, a gente, como qualquer outro santo, quer dizer, como qualquer outro espírito superior, ficaremos em sintonia com essa corrente. E este espírito interior vai ficar conosco como nosso defensor, como nosso protetor, como nosso consolador, como nosso advogado, resolvendo todas as situações da vida. Então, diante de uma situação complicada que você tem, vamos imaginar uma situação na justiça, né? Você tem o seu advogado resolve tudo, todos os tramas da lei, prepara lá os documentos, etc, etc. Assim também esse espírito será um defensor, um advogado seu. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui na página de hoje a frase de Jesus que é assim, né? Tenho-vos dito essas coisas estando ainda convosco, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito Superior, que o meu Pai enviará em seu nome, que ficará convosco eternamente, que nós já tínhamos visto nessa lição, né? Então, este Consolador eu botei aqui uma nota, que não é a minha informação. O Jean-Yves Leloup, um psicólogo católico, fez a tradução do Evangelho de João, e na hora que ele vai fazer a tradução da palavra Consolador, ele bota defensor. Olha que tão interessante a imagem. Olha que imagem. O que é este Consolador? Ele é o teu defensor. Ele vai te defender, no sentido de proteger, de te amparar, de cuidar de você, até do que você precisar falar em todas as situações, ele vai resolver. E nós mostrávamos isso na vez passada, na lição de Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, quando ele dizia que com todos os santos, quer dizer, com todos aqueles que têm esta abertura espiritual de amor, a gente vai poder compreender qual é o comprimento, a largura, a altura e vamos poder compreender a profundidade. Então nós vamos ter um domínio, diz Paulo, de toda o comprimento, de toda a largura, de toda a altura e de toda a profundidade. E nós trabalhávamos isso, e aqui eu só vou passar rapidamente, porque foi o tema da palestra passada, quando nós vimos aqui que o comprimento são todos os instintos da vida. É a parte mais baixa do nosso conhecimento. Qual é o conhecimento mais baixo? É o instinto. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui do bolo, né? Aquele que é acostumado a fazer bolo. Ele faz o bolo e nem olha mais para o que ele está fazendo, não olha mais para a receita, já é instintivo nele. Como desde que começou a palestra vocês estão respirando, e eu também, e a gente nem se deu conta disso.
É um instinto funcionando. Então há determinados conhecimentos que haja assim, que a gente nem pensa nele. Essa é uma forma de conhecimento. Existe o outro que é o da largura, que é um conhecimento de superfície. É superficial, mas é um conhecimento importante. Onde você vai associar todos os seus conhecimentos e vai agir. Por exemplo, Pedro vai ter que ir lá para a cidade de Antioquia para fundar uma igreja. Ele vai ter que pensar o que eu preciso levar na viagem, qual é a distância, que caminho que eu vou fazer, qual é o caminho mais curto, o que eu devo levar, quais são os meus inscritos, o que eu vou ter que ficar com a minha família, a minha esposa vai com as minhas filhas ou não, ou elas vão ficar aqui, o que elas vão precisar em termos de alimento. Ora, é um somatório de vários conhecimentos instintivos que ele sabe colocar em prática e fazer um único pacote de razão para funcionar e chegar até lá. É melhor esse caminho, não aquele. Esse daqui é mais curto, mas no entanto, esse aqui é mais curto, mas está com chuva, está emburacado, aquele é um pouco mais longo, mas não tem ladrão, o caminho é mais fácil de chegar. Isso é razão funcionando. Isso é o conhecimento racional. Há um outro conhecimento, que é o conhecimento intuitivo, que é da altura, que é o conhecimento volumétrico, o conhecimento mais amplo. Por exemplo, quando ele chegar lá na cidade de Antioquia, ele vai pegar uma população aflita, angustiada, com problema, e ele vai dar soluções criativas para aquelas situações. Instruções inéditas, esclarecimentos reveladores. É isso que é a intuição. Ela funciona de forma mais ampla. Repare bem, não é mais fazer um bolo de coisa que você nem mais presta atenção na receita, não é mais como você vai discutir um caminho racional para chegar em determinado lugar, mas é resolver problema da alma, é ter uma ideia criativa para fazer uma determinada, por exemplo, realização espiritual. Mas, mais do que isso, existe ainda um conhecimento mais profundo, que Paulo chama de profundidade, que é o amor. Então, se aqui no conhecimento do comprimento nós temos a intuição, se na largura nós temos a razão, se na altura nós temos a intuição, que quer dizer em ti mesmo, um conhecimento mais amplo, que é uma mediunidade elevadíssima, que é a intuição, diz o livro dos médios que essa mediunidade mais alta, no amor, na profundidade nós temos o conhecimento do amor, que é não mais nem chamar de mediunidade. Porque é um estado místico, unitário, como diz o livro A Ecese Mística do professor Pedro Baldi, onde que já não há mais distância, não há mais separação. A pessoa pode dizer assim como Paulo, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Como está na segunda carta, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Ou Jesus, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Uma perfeita unidade. Esse é o amor. Então, você não pode mais chamar de mediunidade em si. É mediunidade. Por isso que eu comecei a palestra. Vamos fazer aqui a palestra sobre o desenvolvimento mediúnico. Mas já não é mais, eu quero dizer, já não é mais o outro como indivíduo. Ele já deixa de ser uma relação entre eu e tu. Passa a ser um nós. Na mediunidade, há um eu e um tu. Em que há uma relação entre eles. Eu não vou botar aqui aquele X diverso, porque não é obsessivo. Não é de obsessão, diverso, de adversidade, o eu com tu, como existe na obsessão. Há uma relação, há um processo de relação entre eu e o tu. Com o amor, há um processo que não é mais de relação, mas de identidade. De identidade. Eu sou ele está em mim, eu estou em perfeito estado. Já não há mais diferença. Apesar de se conservar as individualidades, você, Jesus é Jesus, ninguém está negando isso, há uma interação tal que você se identifica com ele. No amor já não há mais diferença. É isso. No amor já não tem mais diferença. É igualdade. Por isso que ele opera por dentro, é a maior força que existe. Então, Paulo, ele fala desses múltiplos conhecimentos. E esse é o conhecimento que o santo tem. Quando você pega o santo mesmo, que é genial,
Ele sabe agir instintivamente, ele tem todo o conhecimento instintivo, ele tem um conhecimento racional, sabe o que deve fazer, como proceder, ele tem um conhecimento intuitivo, aqueles insights, aqueles momentos brilhantes, e ele está sempre em estado de unidade e de amor. Sempre. Então, há um somatório de conhecimentos mais amplos. São conhecimentos plenos. Aí é isso que o Cristo diz. Como eu farei morada em vocês através desse amor, lá no profundo, daí no homem interior, como fala Paulo, diz o Cristo, farei morada em vós. É nessa fonte mais íntima do amor, que é lá no coração. Quer dizer, quando a gente fala no coração, não vamos interpretar aqui o coração físico, mas, se vocês quiserem, no sentido de ser o processo íntimo da alma. Nem alma intelectiva, é de amor. Esse que dá aquele conhecimento de certeza. Você fala tomado. Você fala tomado. Vamos imaginar Estevão sendo apedrejado, o primeiro mártir do cristianismo, feliz, sorrindo. E Paulo tacava mais pedra, mandava tacar mais pedra e dizia, você é louco? Você está sendo apedrejado e está rindo? Em perfeita unidade com Cristo. É diferente. Já não. Há uma certeza toda interior, que o que é externo continua acontecendo, continua tendo dor, continua tendo pecado, continua tendo problema, ninguém está negando. Não pense aqui que não vai ter nada dessas coisas, que não vai ter pecado, que a pecado não dói. Mas aquela força lá dentro, interior de amor, é tão grande, é tão gigantesca, é tão superior, que aquilo que acontece externamente é menor. É o caso da mãe, que eu conto aqui, né? Quando o cachorro vai pegar a mãe corre, tenta pular o muro para fugir do cachorro. Não é isso? Quando o leão vai pegar a filha dela, a mãe se joga na frente do leão e para salvar a filha. Se vai ganhar do leão, eu não sei. Talvez vai perder mais, aparentemente. Mas aquele ato, você fala, mas não é uma coisa dolorosa. Ninguém está dizendo que o leão é doloroso, mas o amor à filha é algo tão maior, tão gigantesco, que a mãe nem sente. Não é o leão. E se perguntar para ela, mas esse leão dói. Porque vai ser muito maior o amor que eu tenho pela minha filha. Ela supera essa atitude. Se chega um gozo da alegria. E se a mãe parecendo tudo sentindo aquelas dores todas, ninguém está dizendo que não dói. Ninguém é louco aqui. Esses conhecimentos todos instintivos, porque o instinto é a base da vida, é a base da sobrevivência. Se a gente não sentisse dor, as pessoas morriam, encostavam numa coisa queimada, quente, não ia sentir dor e ia morrer queimada. Então veja bem, é um instinto de defesa, muito importante. Ninguém está dizendo que o leão vai prejudicar e que não dói lá a mãe. O que acontece é que, repare bem, se ela consegue ver, naquele momento que está lutando com o leão, que a filhinha escapou, que alguém pegou a filhinha ou que ela pulou o muro e conseguiu salvar. Notar o ar de sorriso, de alegria na mãe, de felicidade, em que ela fica feliz e começa, inclusive, a agradecer, graças a Deus, minha filha salvou. Compreender? Não é nenhuma loucura isso, é um amor. Principalmente, a pessoa chega, inclusive, a morrer em insatisfação e alegria, se ela sabe. A filha, entendeu? Aí você fala assim, os apóstolos poderão morrer em alegria se eles sabem que realizaram a missão e deixaram na terra a semente do bem. Aí dizer Paulo, quando já não tinha mais jeito, ele ia ser debolado pelo escravo, pelo soldado que ia passar, pelo carrasco que ia passar a espada na cabeça dele, ele virou para ele depois de tudo pronto, olhando a vida, fazendo uma retrospectiva. Ele olhou para a vida dele, fez a retrospectiva e viu que ali não tinha mais jeito. Essa situação da vida. Cumpra o teu dever, que eu já cumpri o meu. E aí a pessoa está tão amplo, o trabalho que ele fez, e foi um trabalho imenso, gigantesco, de fundar as igrejas, não existe nada mais importante, foi ele que levou o Cristo para o mundo. Essa situação era muito melhor, não é a espada que poderia ser algo maior do que toda a dignidade da vida dele. É como no caso da mãe do leão, diante da alegria de ter salvo a filha, de ter tido o resultado de sobrevivência. Aí você fala, mas isso é muito ruim. É ruim só quando a gente não está nessa relação de amor.
Quando a gente está na relação de amor, é de tal forma que chega até a ser instintivo. É automático. Eu estou aqui falando diante de uma situação, a mãe pula para defender a filha e acabou. Não é assim? É automático. Voltando então, eu fico pensando assim. Como que nós podemos estudar isso melhor? Entender isso no exemplo prático de como essa mediunidade funciona, essa mediunidade que nós chamamos de amizade, de amor, uma relação espiritual de amizade. Observem o versículo 26 do capítulo de hoje. Mas o Consolador, quer dizer, o vosso defensor, esse Espírito elevado, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Ele não só vai ensinar tudo, mas vai lembrar o que eu vos tenho dito. Volto agora mais uma vez àquele Jean Leloup, aquele psicólogo católico. E quando ele traduziu esse texto, ele bota que vos fará lembrar, ele traduz assim, que trará à memória tudo o que eu vos tenho dito. Olha que explicação interessante. Então esse espírito interior, que em nome do amor vai viver em nós e vai viver para sempre, porque quem ama, ama para sempre. Esta força de amor, ele vai, primeiro, vai ensinar tudo de Jesus. Não precisamos ficar preocupados. Diante da situação, vamos ter soluções. Se for instintiva, vai estar funcionando. Se for de razão, vai estar funcionando. Se for de intuição, vai estar funcionando. Se for a mística unitária, vai estar funcionando. Tudo. Naquilo que você precisar para realizar a sua missão, tudo. E mais ainda. Ah, mas eu preciso de uma informação melhor, clara, para explicar determinada coisa. Tem o meu ensinamento. Pô, mas o meu ensinamento é amplo, disse Jesus. Não importa. Esse Espírito te fará lembrar, diz ele, te trará a memória. Lembrar é trazer a memória. Eu só estou procurando botar uma palavra melhor. Ele vai te trazer a memória de tudo aquilo que eu ensinei. Quer dizer, de tudo aquilo que o Cristo ensinou. Você vai estar na memória viva. Sua memória viva vai estar Cristo. Você vai ter solução e ensinamento para tudo. Pode para a tua missão, pode para o teu trabalho. E você vai ter o esclarecimento de tudo. E mais. Até as melhores palavras você terá, porque em memória tudo ficará vivo. Não é uma recordação do Evangelho. Repare que eu faço assim. Olha como é que eu faço. Olha a diferença de Jorge Dama para essa situação. Eu quero falar sobre uma determinada coisa e explicar do Evangelho. Eu faço assim. Repare aqui nesse versículo. Aí eu vou aqui, eu tenho que buscar o conhecimento, folhear ele. Não estou folheando ele aqui? Para buscar o conhecimento? Ficará na memória. Por isso que pregação de santo é algo arrebatador. A minha pregação aqui pode ter boa vontade, mas ela tem teologia, tem que ter critério, vai falar, vem para cá. Um santo abre a boca. Entendeu? Isso não quer dizer que nós não estamos no caminho para isso. Nós estamos, esse é o dever nosso, chegar para lá. Mas aquele que é santo mesmo, você imagina um discurso de Francisco de Assis. Tinha um padreco lá, uma autoridade chamada Tomás Spalato, que estava na Bolonha, na Itália, e ele estava na janela e viu o Francisco chegar. E ele chega com aquela roupa, descalço, uma corda amarrada, e reúne o povo na praça e começa a pregar. O tema era sobre anjos e demônios. E ele diz, esse grande homem da igreja, teólogo,
jurista e conhecedor da pregação, dos critérios de pregação. E quando ele vê Francisco pregando, diz a palavra, ele ficou fascinado. A população estava fascinada, estavam todos vidrados. E ele explica, Francisco não pregava como um teólogo. Francisco pregava como um político. Pronto. Que coisa. A palavra lá no original, ela tem muito mais peso. Esse político aqui a gente confunde com essa raça. O que eu quero dizer é o seguinte, não é no sentido aí político do mal, é porque na hora que eu falo político aqui, logo a gente tem uma visão negativa. Por favor, tire a visão negativa e pegue aquele político que consegue falar. O político, ele faz gesto. O político te contamina, o político te leva para aquilo que ele quer, ele te fascina. Você começa a fazer parte daquele grupo, se inscreve naquele partido, fica ligado a ele. Repare como um discurso, como se, no caso do mal, quando se ficou fascinado por Hitler, a população ficou vidrada em Hitler. Como a população no Brasil, ela ficou vidrada naqueles discursos de Getúlio Vargas. Quando ele falava, brasileiro, quando começava todo o discurso dele, tinha um padrão, brasileiro. As pessoas ficavam fascinadas. E ele fazia gestos, faz movimentos. Hoje eu fico vendo Francisco querendo falar de anjo, quase que voava, falar de demônio, quase que afundava. Ficava quase que teatral. Mas não era um teatral representando, era algo que ele tinha, um sentimento, ele colocava aquele sentimento, todo aquele afeto. Essa é a diferença do intelectual no discurso do teólogo. Ele colocava todo um afeto na voz. Lucas explica muito bem isso em Jesus, quando ele fala que as suas palavras saíam cheias de amor. Então vamos pegar uma frase de Jesus. Bem-aventurados que sofrem. É uma frase de Jesus. O que Jesus falou, eu falei também, igualzinho. Eu falei a mesma coisa que Jesus. A única diferença que diz Lucas, que as palavras dele saíram empacotadas em amor. Repare que eu fiz a mesma frase. Bem-aventurados que sofrem. Quando Jesus falava bem-aventurado que sofre, o sofredor sentiu um impacto de amor. Aliás, essa palavra, essa frase de Lucas, ele falava cheio de amor. A palavra no original grego para cheio quer dizer empacotado. A palavra dele, cada palavra ia como se fosse empacotada, embrulhadinha em amor. Quando chegava no sujeito, fazia um efeito. É como mãe quando fala algo com o filho. O outro pode falar a mesma coisa, mas quando mãe fala a mesma coisa, entendeu? E empacotada de amor. Então, voltando aqui, diz Jesus, olha, esse Espírito vai falar tudo o que vocês precisam. Tudo. Vai ensinar tudo. E vai rememorar tudo o que eu falei. Vai ficar tudo vivo na memória. Volto a dizer. É uma memória viva. Não é ir lá no livro para folhear, para repetir o que Jesus falou. Não é uma repetição. Palestra papagaio. Como um exemplo essa palestra. O máximo que a gente tem que botar de afeto nela, eu fico repetindo o que está no Evangelho. E tem que fazer assim mesmo. Está no Evangelho, que está. Quando é um santo que fala, aquilo tudo é rememorado, mas dentro dele, por vivência. Por vivência. E o que acontece é que não é um poder de folhear, é algo de viver, e ele fala daquilo em vida. Por isso que Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Não é a letra. A letra, diz Paulo, mata. A palavra em espírito e vida é viva. É um evangelho pulsante. É sangue dele. É sangue do santo. Como você tem determinadas coisas em você, na sua alma, na sua biologia, ele tem um evangelho vivo. Flui dentro dele, em todas as suas veias, em todos os seus canais, flui a vida do Evangelho. Por quê? Porque Cristo faz morada nele. Ele e o Cristo é uma unidade. Por isso que a mensagem é rememorada de forma viva, plena. Vamos pegar um exemplo claro? Eu trouxe para vocês aqui. E aí eu resolvi pegar de Francisco, porque eu acho que Francisco é um bom exemplo. Porque em Jesus,
nós já temos a plena realização. Acabamos de ler um versículo dele que ele fala assim: o mal não faz morada em mim. Eu não tenho relação com o mal. O que vai acontecer não é o mal que vai se manter na minha vida. Nada na minha vida é fruto do mal. Tudo é da vontade de Deus e eu cumpro a vontade de Deus. Então, como no caso dele é um caso excepcional, vamos pegar um caso de quem tem algum vínculo ainda com algumas dificuldades, mas que mostrou esse exemplo dessa relação de amor aqui. E como isso funciona. Como funciona esse tudo ensinar e como funciona essa memória. Então, um caso que o Francisco estava doente e estava mal de saúde, estava sofrendo, e um amigo dele chegou para ele e disse assim: quando estava doente, cheio de achaques, disse-lhe uma vez um companheiro: ô pai, ô Francisco, por que não te refugia nas Escrituras? A gente pode ler uma página nas Escrituras para você sentir um conforto. Você está sofrendo aí tanto, né? Se a gente lesse uma página do Evangelho, se a gente lesse uma página do Antigo Testamento, né? A página da Escritura, você ia ter uma paz, um conforto. Não quer que a gente faça isso? Ele vai responder assim: isso seria um remédio para tuas dores, disse lá o companheiro. Francisco responde: é bom ler, é bom ter os testemunhos das Escrituras, é bom procurar nelas Deus, é bom, não nego isso. Então isso que você está falando, o que você está sugerindo é muito legal, é muito bom fazer isso. Só que agora eu vou falar do meu caso particular, diz Francisco. Essa é a diferença. Quer dizer, como se estivesse dizendo, para você é muito bom, para o outro é muito bom, para uma opção de gente é muito bom, até para mim também. Mas no caso mais profundo, para mim, diz Francisco, o que funciona é o seguinte: mas eu já aprendi tantas coisas nas Escrituras que para mim é mais suficiente recordar e meditar. Não preciso de mais nada. Já sei e conheço que Cristo é pobre e crucificado. Para mim é suficiente recordar que a memória, recordar e meditar naquilo que recordo. Para mim isso é suficiente. E qual é a síntese de toda a Escritura? O que eu já sei toda ela de memória e medito nela constantemente? A minha vida é um meditar constante, sem parar nela. Qual é a síntese de tudo? Cristo. Nas suas duas possibilidades. Como pobre, como humilde, e como crucificado, se derretendo em amor pela humanidade. Quer dizer, como síntese de tudo, sei de Cristo, sei dele na condição de humilde, sei dele na condição de sofredor por amor, de entrega pela humanidade. Para mim é suficiente rememorar e meditar no texto. Aconteceu isso com Maria quando os pastores chegaram, né? Quando os anjos apareceram para os pastores e disseram: olha, vai lá, vai encontrar um menino envolto em faixa, lá na manjedoura, junto com a Maria e com seus pais. E os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas, paz da terra, os homens todos paz da terra, os homens de boa vontade. E os pastores chegaram e contaram isso para Maria. Vamos guardar essa informação. Contaram isso para Maria. Depois, lá no final, Jesus vai no templo e é perdido, né? Aquela casa quando o garoto tinha 12 anos, né? Que foi perdido. Maria procurou, achou ele no templo. Jesus deu a lição dizendo: mas que no templo que ele deveria ficar, porque ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. Então, nessas duas situações, diz o texto do Evangelho de Lucas. Está em Lucas capítulo 2, no versículo 19, por o primeiro caso, que é dos pastores, e no versículo 51, por causa do menino lá em Jerusalém. Nas duas situações, fala o texto para Maria. E Maria guardava e meditava tudo isso em seu coração. Lá no íntimo. Não é um ensino morto.
não é um ensino de folhear, é um aprendizado que estava nela, que ela guardava, ficava constantemente pensando, guardava e meditava, rememorar e meditar, diz Francisco, o ensino. Um ensino vai começar a ser vivo, não é algo que Maria precisasse ler, era algo que estava vivo nela e que constantemente ela meditava. Em como Deus funcionou perfeitamente no caso dela, no caso do filho, etc. Como a lei funcionou. Tá certo? Então com Francisco ele fala a mesma coisa. Podemos dizer que Francisco é o modelo de Maria. Por que você não vai meditar nas Escrituras? Já tem conhecimento dela suficiente. Para mim, basta. A memória e a meditação. Aí, feito isso, vamos pegar mais informação sobre Francisco. Num outro caso, numa outra página, diz ele aqui o seguinte. Olha o que diz o biógrafo de Francisco, Tomás Celano. Embora este homem bem-aventurado não tenha tido nenhum estudo, aprendeu as coisas do alto. Então vamos colocar aqui. Sem estudo. Ele não tinha estudo. Mesmo assim, ele tinha a gnose, o conhecimento das coisas do alto, das coisas mais profundas do amor. Ele não tinha estudo, mas tinha um conhecimento profundo de tudo. Continua o autor aqui. Aprendeu as coisas que são do alto. Não era pouco o que entendia. Então ele era sem estudo. Ele aprendeu que era gnose das coisas do alto. Ele entendia. E entendia bem. E não era pouco o que ele entendia. Tinha um conhecimento profundo. Vamos mais. Sua inteligência purificada penetrava os segredos dos mistérios. E onde ficava fora a ciência dos mestres, entrava seu afeto cheio de amor. Vamos repetir aqui. Sua inteligência purificada, então essa gnose, esse entendimento que ele tinha, era fruto de uma inteligência purificada. Não era uma razão superficial de um homem interesseiro, mas ele tinha uma inteligência purificada em que tudo era ligado ao amor, que o texto aqui vai falar em afeto. Aliás, que lembra bem a ideia de mãe, afeto. Vai falar de amor e de afeto. Olha só. Era uma inteligência de tal forma purificada que penetrava os segredos do alto. Ele conseguia penetrar em profundidade. Ele penetrava em profundidade todos os mistérios. E aonde a ciência dos mestres não entrava, entrava o seu afeto cheio de amor. Então essa inteligência purificada era um afeto cheio de amor. E que a ciência dos mestres, que tem essa razão de superfície, a ciência racional, não penetrava. Faltava ainda a essa ciência dos mestres, que é a razão, e que todos têm o instinto, têm a razão, mas faltava, quer dizer, não tinha. Havia uma quebra entre duas coisas. O instinto para ter insights, ideias brilhantes, e a penetração profunda do amor, do afeto, que é um estado místico maior. Os cientistas ficavam na superficialidade. Quantas vezes os teólogos chegavam perto de Francisco e já faziam mesmo para às vezes provocar, traziam frases, como aconteceu na cidade de Sena, traziam frases complicadas que eles não tinham solução, e perguntavam para Francisco qual é a resposta disso. Aí eles diziam, no meu humilde
pensar, aí ele mostra toda aquela, né? Eu, mais baixo de todo, eu sou um verme, e não sei o que lá. Vejo assim, porque ele era brilhante, solucionava o caso de forma brilhante que o teólogo, tão entendido, nem pensava na cabeça dele. É o que eu estava contando aqui, o tal do Tomás Spalato, que estava na janela, na cidade de Bolonha, no exemplo, vinha dele pegar sobre anjo e demônio. Ele dominava o tema anjo e demônio. Ele já pregou muito sobre anjo e demônio. Mas da forma que Francisco falava, tomado de amor e afeto, em que as palavras saíam impactadas, e ele não falava como teólogo, com discussões armadas, montadas, para destruir o pensamento do outro e substituir pelo seu. Não, ele não destruía o pensamento de ninguém. Ele infundia no outro, colocava no outro a mensagem por amor, querendo ser mais humilde, o servo de todo. Então é um processo completamente diferente. Por isso que é um conhecimento interior, diz Paulo, do homem interior. Então, aonde não chega a razão, chegava o afeto. Mas como que você pode ter esse afeto? Porque você tem inteligência purificada. A inteligência purificada te dá intuição, diz o professor Pietro Baldi no livro As Dores. E explica Kardec no livro dos médios, quando diz que é a mediunidade mais ampla que tem, que é a da intuição. Até aí, Kardec vai e explica muito bem. Mas o amor e afeto, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor, ou como está em Pietro Baldi, o amor é um ensinamento mais profundo. Por isso que diz o Baldi, não existe esse estado místico unitário se a pessoa não tiver tomado em amor. É aqui que funciona uma corrente de pensamento humano. É aqui que funciona isso. E te dá solução brilhante para tudo. Você envolve o outro. Você tem criatividade para a inteligência purificada, pela intuição, você tem criatividade. Mas ao mesmo tempo não há criatividade que você destrói o outro. Como você não quer prejudicá-lo, você o abraça. A pessoa passa a entender por dentro. Ela às vezes nem compreende o que você fala, mas ela sente que é assim. Eu não entendo o que esse homem falou, eu não compreendo. Eu me lembro uma vez um pastor entrou no ônibus e foi pregar no ônibus, para depois pedir dinheiro, né? Quando acabou a pregação do pastor, com todo respeito, pastor, daquele pastor específico, quer dizer que todos os pastores são assim, aquele, especificamente, entrou no ônibus, pregou, e depois não pediu dinheiro. Antes dele pedir dinheiro, e aí, para preparar bem o terreno, quer dizer, politicamente, para deixar as pessoas envolvidas, ele perguntou assim, vocês entenderam o que eu falei? A minha tia levanta a mão, eu seguro a mão da minha tia, eu falei, o que você está levantando a mão? Mas falou o quê? Não, deixa eu falar. Aí ele falou, não, entendi, mas não compreendi nada. Aí todo mundo riu, né? Eu fiquei com uma vergonha, o homem também ficou sem jeito, aquele negócio todo. Eu entendi, mas não compreendi nada. Tem coisa que entra aqui na tua cabeça, mas que não faz efeito no coração. Lá no fundo tu sabe que é uma furada. A pessoa vem e fala, porque Jesus, se você der lá um dinheiro para minha obra social, mas a gente sabe que é furado. O que ele falou está correto, você entendeu. Mas lá no compreender de estar com o outro, compreender, prender o ensinamento aí não tem um amor. Ficou no nível da razão, não desceu ao coração. Não houve entrega. Tá certo? Bom, então, feito isso, vamos então para o último ensinamento de Francisco, que é o mais brilhante de todos, e que agora vai fechar e explicar como isso funciona. Então funciona da seguinte coisa. Francisco diz o texto aqui, também de Tomás Celano, que eu sou o primeiro biógrafo dele. Diz ele, Francisco tinha uma santa simplicidade. Essa inteligência pura aqui e esse amor, ele reuniu a inteligência e o amor numa única palavra, numa única expressão. Santa simplicidade.
não era ignorante, não era um imbecil, não era um intelectual, um teólogo. Não. Ele tinha uma inteligência pura, onde funcionava a intuição. E tinha um afeto, onde funcionava esse estado místico unitário em profundidade. Era uma santa simplicidade. Não é aquela simplicidade do ingênuo, mas é a simplicidade do santo. Essa é diferente. Tá bem? Ele então vai explicar como é que isso funciona. Aquele que, em todas as leis divinas, deixa aos que vão perecer toda verboriosidade, toda ostentação, preciosidade, enfeites e curiosidade. Quando você vai fazer um discurso, existe um discurso profundo que quer mexer no coração, e existe aquele discurso só para aparecer, que é aquele discurso em que você quer fazer para mostrar que você é o tal, né? E logo um discurso para você que vai perecer e para um auditório que também vai perecer, porque não vai fazer efeito de vida em ninguém, nem no orador, nem no auditório. Logo é um discurso que vai fazer perecer. Você termina ele, não houve efeito no seu coração, você só ficou desgastado mentalmente, fisicamente, emocionalmente, perece. Tanto você, o orador, quanto o auditório. Daí ele dizia, Francisco deixava para lá, para esses que vão perecer, toda a verboriosidade, a ostentação, a preciosidade, os enfeites, as curiosidades, quer dizer, os balangandãs que a gente pode imaginar numa palestra, ele deixava tudo isso de lado e vai atrás da medula, não da casca. Quer dizer, não era uma palestra de superfície. Era uma palestra de superfície. Não era uma palestra que envolvia instinto, razão, nem mesmo intuição. Era mais, ele ia atrás da medula. Olha, a profundidade é a medula. E que é a medula que dá sustentação ao corpo, não é isso? Logo também é a medula no pensamento espiritual, que é a medula que é o mais profundo, que é o amor, é que dá sustentação e base a tudo. Aliás, foi o que nós falávamos na vez passada de Paulo de Tarso, quando ele diz que aquele conhecimento profundo ali, ela está alicerçado, diz ele aqui, enraizado e fundado no amor. Nós trabalhávamos muito isso na palestra passada, quando nós dizíamos que esse conhecimento é enraizado e fundado no amor. Então Francisco, ele não ficava num discurso de superfície, de verborreia, de ficar com enfeites, balangandãs nas suas palestras. Não, ele ia atrás da medula. Não queria ficar na casca, enfeitando o pavão. Ele ia em profundidade, na raiz, no amor, tomado de afeto. Usava a sua inteligência pura para a criatividade, para a intuição, e tomado de afeto se unia no auditório. Ao auditório. E aí ele continua. Vai à busca da medula e não da casca, do conteúdo e não do invólucro, não das muitas coisas, mas daquele bem que é grande, o maior, o estável. Ele não ia atrás das muitas coisas, do mundo conhecer, ele ia atrás daquele grande bem que é estável. Para traduzir isso foi muito complicado, porque no original, em latim, são só duas palavras. E teve de se falar o seguinte, olha só, não das muitas coisas, mas daquele bem que é grande, o maior e estável. Olha quantas palavras que eu falei, no original são só duas. No original em latim. Porque como a palavra ela significa muita coisa, na hora que o sujeito traduziu aqui, o tradutor fez a tradução, ele teve de explicar a palavra, porque a palavra ela tem muito significado. E aqui no português não tem. Como aquela palavra não tem esse significado aqui, o que ele teve de fazer? Ele teve de dilatar o conceito da palavra para explicar. Mas no original, só se fala em duas palavras. Ó, é a palavra multum e multa. Diz aqui o texto, Francisco
não ir atrás das muitas coisas do mundo, igual a muitas coisas. Não. Ele ia atrás, na hora que ele fazia o discurso dele, do mutum, que quer dizer, na tradução aqui, do saber muito. Acompanhe que está montado aqui a ideia para a gente meditar. Eu tenho duas fórmulas de conhecimento. Eu tenho aquela pessoa que conhece muitas coisas, e tem aquele que sabe muito. Entendeu? A diferença? Vou explicar. Tem gente que sabe muita coisa, mas não sabe o mundo. É conhecido a parábola do homem que estava de terra, que conhecia profundamente literatura. Tinha um domínio da língua. E ele ia atravessar o rio. E o índio lá, o aborígene, que ia remar o barquinho para ele atravessar o rio. Então, quando ele foi lá atravessar lá o rio, né, ele falou assim para o índio: ó aborígene, urge que me conduzeis à margem antípoda do lago. E o índio falou: só não se preocupa não, seu doutor, que esse barco não afunda. Então, ele não entendeu nada da palavra lá do doutor. Para ele, o que funcionava é: o barco não afunda. Quando chegou lá no meio do rio, né, houve lá um problema de vento, de tempestade, e o barco afundou. O barco virou. Na hora que o barco virou, o índio perguntou para ele: ô, seu doutor, ele só sabe nadar? O doutor disse: eu vou com lá. Então, existe essa coisa de saber muitas coisas. Aquele homem sabia muitas coisas que o índio não sabia. Trazia todo um conhecimento da cidade, de ciência, de filosofia, de línguas, de livros. Não sabia nadar. Pronto. Sabia muitas coisas, mas não tinha o saber do muito. Do saber muito. Da única coisa que é o fundamental para a vida. Faltava para ele o conhecimento de sustentação da vida. Tudo que ele conhecia era superficial e periférico. Importante para uma determinada situação. Importante para determinadas discussões teológicas, discussões filosóficas, para montar currículos em faculdade e discutir aquelas coisas todas, ficar naquela verborréia, naqueles enfeites, naqueles balangandães, etc. Discutindo vírgula mais para cá, vírgula mais para lá, parágrafo, ponto e tal, ponto e vírgula. É isso. Conhece muitas coisas, mas não conhece o muito, que é o amor. Quando você conhece o tal muito, né, que é o muito, como diz no latim de Francisco, esse é o saber muito. Daí começar o texto da outra vez. Ele era sem estudo, mas ele tinha um conhecimento do alto. Ele não era pouco porque ele entendia. Não tinha estudo, mas entendia da vida. Como que ele entendia da vida? Diz então o seu companheiro: não quer que a gente leia uma página do Evangelho para você ter algum momento de descanso na sua mente, já que você está sofrendo aí com a doença? Isso é importante, é bom ler as Escrituras, mas no meu caso, já conheço tantas Escrituras que para mim basta, é suficiente rememorar e meditar nela. Ela já era viva, ele não trabalhava com a memória. Acompanhamos o texto: a sua sã simplicidade, filha da graça, irmã da sabedoria, mãe da justiça, era o ideal a que desejava chegar o santo e a virtude que mais apreciava nos outros, mas não aprovava qualquer simplicidade, apenas aquela que, contenta com o seu Deus, despreza todas as outras coisas. É aquela
que se gloria do temor de Deus, que não sabe fazer nem dizer mal. Aquela que examina a si mesmo e não condena ninguém, que entrega o devido comando ao melhor e não deseja mandar em ninguém. É aquela que não acha que as melhores glórias são as da Grécia e por isso prefere fazer e não aprender ou ensinar. Não, é completamente diferente. O que ele queria é chegar nas almas pelo amor. Em vez de ficar discutindo sobre Grécia, sobre filosofia, vamos chegar no outro pelo amor. Agora, ninguém chega nessa situação, ninguém chega nesse estado, se não tiver unidade plena de amor. E aí, quando você está nesta unidade, o Cristo explica. É neste exato momento em que você se transforma num aparelho. Entra em sintonia com a emissora por alto e vai fazer morada em você, no homem interior, na profundidade, não só Deus, mas esse Espírito verdadeiro, o seu defensor, o seu consolador, o seu advogado. Eu mesmo dizer, eu mesmo, Cristo, voltarei, viverei em vós em intimidade. E tudo vocês conhecerão. Terão ensinamento de tudo. E as minhas palavras ficarão vivas, revivendo constantemente em vocês. Olha, diz mais o texto sobre Francisco. É uma coisa muito interessante dizer aqui. Este homem, sem estudo, aprendeu as coisas que são do alto, da sabedoria que vem de Deus, iluminada pelo fulgor da luz eterna. Não era pouco que entendia das Sagradas Escrituras. Sua inteligência purificada penetrava os segredos dos mistérios, e onde ficava fora a ciência dos mestres, entrava seu afeto cheio de amor. Lia os livros sagrados, de quando em quando. Ele não deixava de ler. Ele lia os livros sagrados de quando em quando, mas o que punha de uma vez na cabeça ficava indelevelmente escrito no seu coração. Tinha memória no lugar dos livros. Maria guardava e meditava tudo isso em seu coração. Então diz aqui o texto, tinha memória no lugar dos livros, porque não perdia o que tivesse ouvido uma única vez, pois ficava refletindo com amor em contínua devoção. Dizia que este modo de aprender e de ler era muito vantajoso, e não o de ficar folheando milhares de tratados. Não era ficar folheando milhares de tratados. Quando ele aprendia um texto, aprendia por amor. Era uma ligação tão forte, ele ficava tão atento ao texto, que ele trazia para o seu coração e ficava rememorando. E aquilo que ele aprendeu se transformava em vida dentro dele. Era a substância. Porque não entrava pela cabeça e saía. Ficava lá dentro porque ele ficava rememorando. Por isso que ele sabia muito, não as muitas coisas. Não era a mosca de padaria que pousa cada hora num doce. Não. Ele se fixava num único e descia em profundidade para conhecer em substância dele. Quero dar um exemplo para vocês, um exemplo prático, guardando as devidas imensas proporções e distância com Francisco. Pelo amor de Deus, volto a dizer, infinita distância com Francisco. O meu caso, quando nós, eu e o Stênio, fizemos a pesquisa, estamos fazendo a pesquisa sobre o Stênio, e que pesquisávamos na França, e temos hoje cerca de 30 mil páginas de documentos originais, documentos que vieram da França. Vocês sabem que eu não conheço francês, eu não domino francês. Quem conhece, domina o francês é o Stênio. Então, o Stênio lia para a gente. Rogério e Solange, por exemplo,
um testemunho. Quantas vezes na Aliança acabava nossas palestras, 9 horas da noite, e nós ficávamos lá até 10, 11 horas da noite, eles iam embora, etc., e nós ficávamos lá estudando. Agora, eu só tinha oportunidade de uma única leitura. Ele lia para mim, e eu tinha de fixar a cabeça, o máximo possível, porque depois eu tenho que escrever sobre isso, sobre aquilo que ele contou. Evidentemente que muitas vezes eu meti a mão no telefone, principalmente depois que eu estava escrevendo. Estênio, como é que é isso? Me repete aqui, me traduz esse pedaço aqui. Isso aconteceu. Mas normalmente a ideia, a sequência ficava viva na cabeça. Aí você fala assim, mas então você tem esse saber muito, o tal do múltiplo? Sim, naquele caso ali do Rustem, por amor a esse personagem, que eu não nego que tem, volto a dizer, guardando as imensas distâncias com relação ao que Francisco tem com relação ao Cristo, mas sem negar que há esse amor, e há realmente, tanto da minha parte quanto do Estênio, me fazia com que eu ficasse comendo as palavras. Eu tinha de comer, era uma oportunidade errada. Digo mais, falo de cabeça milhões de coisas que ele que leu não fala. Por quê? Porque ele tinha a certeza de que a hora que ele quisesse, ele ia lá e tinha informação. Eu não. Eu tinha que ficar dependendo do horário dele e tal para ter essa informação. Então ficava na cabeça. E ficou de tal forma tão vivo que escrevemos um livro de 800 páginas sobre esse assunto, só sobre esse assunto, não foi? Olha, então, voltando. Agora, muito mais profundo, quando este amor se chega às raízes da caridade, de doar a vida pelo outro, de se entregar ao outro, olha como é muito maior. Eu não estou me dando a vida aqui por Rustem, nem tendo um arranhãozinho pelo Rustem. Tudo bem? Agora, veja no caso de Francisco, que colocou a sua vida inteira à disposição de Cristo, num estado de amor muito maior, o que se desce em profundidade de fixação do conceito, o que ele ouve do Cristo não esquece mais. Não só o que ouve do Cristo nessa vida, mas no caso de uma inteligência purificada como a dele, ele é a própria reencarnação de quem escreveu isso. Por exemplo, de quem escreveu esse texto, que é João, o evangelista, ele é a própria reencarnação de João. Ele é o próprio João. Então, não é só um rememorar. Por isso que ele diz, para mim, é suficiente rememorar. Não só do que eu ouvi agora como uma lembrança. Não é um problema de folhear livros. É um problema de profundidade. Que já está na alma. Está marcado na alma. Quase poder dizer assim, sou autor do texto. Então, essa é a diferença entre erudição e saber. O que é esse aqui, o multa, o saber muitas coisas, é erudição. O sujeito pode ter erudição, conhecer muito, saber os livros, tudo de cor, salteado e tal. E não tem aquela força de amor de se dedicar para o outro, de lavar os pés para o outro, de dar um beijo no leproso, de servir o amor. Essa é a diferença. Que é o tal do multum, que é o do saber muito. E que você passa a ter um conhecimento por dentro das coisas. O nosso grande escritor, quem é aquele nosso escritor, me lembro, que escrevia sobre contos árabes, aqui famosíssimo aqui no Brasil, Malbotaran. O Malbotaran, aliás, era o único não espírita que falava na Federação Espírita Brasileira. Tinha as palestras lá nas domingueiras da Federação e falava com conhecimento tão profundo e não era necessariamente espírita, né? A Federação abriu as portas lá para o Malbotaran. Mas ele contou um caso muito interessante de um sujeito que foi fazer uma palestra. E as pessoas que foram conversar com ele, né? Esse sábio, ele apareceu na cidade e era fantástico. Então as pessoas queriam falar sobre a Finlândia. Ele passava horas falando sobre a Finlândia. Ora, tinha um conhecimento profundo sobre a Finlândia. Quando queriam falar sobre Feng Shui, sobre o controle harmônico dos ambientes, ele sabia tudo em profundidade, mas falava como ninguém. Quando queria saber sobre Frank, ele sabia tudo da vida de Frank, de trás para frente. E ele então foi começado a chamar de gênio. Até que um dia perguntaram para ele, aonde você conseguiu tanto conhecimento, tanto saber? Ele foi na penitenciária. Eu era um preso na penitenciária. E lá na penitenciária me deram um livro, que era uma enciclopédia. Mas me deram a enciclopédia da letra F. E eu sei tudo da letra F. Tudo que é da letra F,
Por isso que essas palavrinhas que eu falei, da Finlândia, então ele dominava o Frank, ele dominava tudo da letra F. Não me pergunte sobre o A, sobre o B, sobre o D. Eu não sei não, mas sobre o F eu estou à disposição. Entendendo o que é erudição? Erudição é assim. Erudição é saber que a ponte Rio-Niterói tem 13 quilômetros, 989 metros, como diz o Newton Boechat na contracapa do meu livro Ponte Evangélica. Pronto. É uma erudição. Saber é mais que isso, é atravessar a ponte. Eu conheço a ponte, e às vezes o cara não conhece. É um mineirinho que nunca foi no mar e você já foi no mar. Você pode saber tudo do mar e ser de Minas, nunca ter ido na praia, nunca viu uma onda. O outro saboreou. É por isso que a palavra sabedoria quer dizer saboreou. Você pode entender tudo de caju, mas não comeu um caju. Não saboreou. A diferença do santo é que com este afeto, além dele ter uma inteligência pura, e o Espírito funcionar através dele, ensinando tudo, além disso, ele tem um tal afeto que dá um conhecimento por dentro, dá uma realidade que é indestrutível. Essa é uma mediunidade que tem. É essa que o Cristo prometeu para os apóstolos. Não fiquem tensos, não fiquem agitados, não fiquem turvos, não fiquem com medo, não fiquem apavorados. Aí ele ensina: olha, calma, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Essa é a lição de hoje. Não dou como dá o mundo. O mundo não sabe nada. Eu dou uma paz que ninguém poderá tomá-la de vós. É uma alegria, é uma paz de felicidade, é uma certeza interior. Em que o santo tem essa confiança, ele é tomado por essa confiança, por essa certeza e por essa unidade. Como ele está um com o Pai, como ele está um com Cristo, como ele está um com essa Nouri, ele se sente imenso. Se sente forte. Por isso que ele não é corajoso, porque não é um companheiro, mas ele é persistente, ele é determinado, ele é coerente, ele é tomado de uma energia, de um poder que a gente não imagina nos outros. Francisco era doente, cansado, magrinho e feio. Mas quando ele saía para pregar, diziam os companheiros, né? Quando ele saía para pregar, os companheiros diziam, ele ia na frente andando rápido e nós para segui-lo tínhamos de correr. Ele ia na frente e nós para segui-lo nós tínhamos de correr. Por quê? Porque ele tinha gana para chegar lá para pregar. Ele tinha gana para chegar lá e ajudar, salvar, amar, entrar no coração das pessoas, confortar as pessoas. É isso. Quando ele cuidou dos olhos, pressa, olha a gana como é. Quando ele cuidou dos olhos e o médico sentou para conversar com ele, o médico dos olhos, ele estava cego com muitas dores, tendo derramamento de lágrimas e pus constantemente. Teve inclusive ser cauterizado e queimado todo da orelha até o supercílio, ele não resolveu nada. Então, diante dessa situação, ele conversando com o médico era um especialista de óleo, especialista que queimava, mas era a especialidade da época. Então, o médico disse que tinha uma senhora ali muito pobre que ia ali e com muita dificuldade não tinha roupa de frio, porque estava muito frio, ia lá para cuidar dos olhos. O médico contou isso para ele. Quando o médico contou isso para ele, ele vira para o companheiro que estava do lado dele e falou assim, dê para ela aquilo que nós temos emprestado que pertence a ela. A nossa capa e o nosso pão. É emprestado, não é nosso. O amor não se sente dono de nada, é emprestado, pertence a ela. Quem precisa é ela. Aqui comigo, por hora, estava emprestado para quando aparecesse o dono verdadeiro, que é aquele que precisa, eu pegar aquilo que eu tinha emprestado, que estava como empréstimo, não que é meu, é emprestado e dar para quem realmente é dono e a quem pertence, que é o outro, que é o pobre. Dá para ela o nosso, aquilo que está emprestado conosco, que é o pão e a roupa. E o Flávio olhou, mas essa é a nossa roupa, é o nosso pão. Não, é dela, está conosco emprestado. Tudo que aparentemente nós temos, dizia Francisco, só temos por enquanto que não apresenta-se diante de nós alguém mais necessitado.
Porque é o mais necessitado que é o dono daquilo que aparentemente nós temos como pertença, que é emprestado. Dê a ela o que pertence a ela, e não a nós. É nessa manifestação de amor que diz o texto, em que a mulher se sentiu tão feliz que passou a seguir Francisco, a amar Francisco. Entendeu? Quando você entra no coração do outro, transforma o outro, esse é o maior discurso que você pode fazer. Entendeu? Esse aqui entra para resolver e salvar definitivamente. É um diálogo de almas, de coração, de amor. Muita paz. Bem, meus amigos, terminamos essa primeira parte. Nós vamos fazer intervalo de 15 minutos. Voltaremos depois com o estudo do livro dos médicos. A Solange fará esse trabalho aqui para todos nós. E para esse trabalho convido o nosso querido Senhor. Vamos fazer uma oração e ao mesmo tempo um agradecimento por aquilo que ouvimos e precisamos rememorar e que precisamos profundamente meditar. Então vamos elevando esse pensamento até o nosso Mestre Jesus, trazer a nossa tela sempre algo, alguém que tanto necessita dessa energia e dessa paz em termos de melhoria de uma existência ou de uma vivência. Permita, meu Pai, que a sua presença, através da nossa presença, possa ser esse lenitivo, essa dádiva tão grande para todos nós. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado, Pai, pela essa grandeza tão imensa e essa certeza do seu amor, do seu carinho, enfim, da sua presença em todos nós. E nós possamos sair desta casa refortalecidos na sua paz imensa, que nada nesse mundo poderá. Graças a Deus. Eu queria lembrar vocês, aqueles que estiverem interessados, nós vamos no dia 20, 21, 22 e 23 de novembro, que é o último feriado do ano, né, que é o de Zumbi. Então quinta, sexta, sábado, domingo em Mendes. E lá nós vamos fazer um seminário de 4 dias, de quinta a domingo, sobre o professor Pietro Baldi. Então vai estar a neta do professor Pietro Baldi, outros oradores, o Rogério, eu também, etc. Então vai ser o dia inteiro de palestra, lá já tem tudo, almoço, café da manhã, janta, hospedagem. Aqueles que estiverem interessados, o telefone é 22637744. Paulo ou Vieira. Paulo, né? Paulo. 22637744. Então pode ligar que tem todas as informações, etc. Bom, essa é uma coisa. O DVD que você falou antes, não é só sobre os crianças, são 2 DVDs. Tem 2 DVDs que estão aí à disposição.
Um com a palestra do Divaldo sobre o centenário da casa, em que tem esse encontro com o Chico Xavier, tem um extra com o Chico Xavier que eu falei na palestra. E outra tem a minha palestra sobre o centenário da Umbanda, também está à disposição. Quanto custa? R$20 cada um. R$20, tá. Agora, veja bem, não são os R$20. Olha só. Não são os R$20. Está havendo uma construção aí do auditório. E a casa está com uma dívida aí, cara, pesada para acabar de fechar o auditório, de 40 mil para fechar o auditório. Ela está precisando. Mas a primeira parte é o piso, agora tem que. O contrato aí é de 8 mil, né, para fechar só a primeira parte. Então é uma situação em que a casa está precisando, está passando necessidade. Aquele que puder ajudar, aquele que puder, tiver condições, então colabora com a casa. Tá bem? Então é isso. Tá fácil. Esqueceu do seu de presente. É excelente, inclusive. Já assistiu? Já assisti fita, o pessoal tinha, mas eu vou comprar. Esse daqui, oi. Ó a aguinha. Ó a água. Ó, olha, garoto. Você ficou catando a sua? Obrigada. Tchau, João. Obrigado. Tudo bem, eu? Não.